Olá amigos do Regional News MT, eu e a equipe do Visão Regional estamos em Lucas do Rio Verde. Hoje o nosso bate-papo é com o prefeito Miguel Vaz. Amigos que nos acompanham, sejam bem-vindos ao Regional News MT, a maior plataforma de conteúdo do centro-norte do estado de Mato Grosso. Hoje a nossa entrevista é com o prefeito de Lucas do Rio Verde, Miguel Vaz. Já já você vai acompanhar essa entrevista conosco. A você que nos acompanha, mais uma vez, seja muito bem-vindo. O nosso entrevistado de hoje é o prefeito de Lucas do Rio Verde, Miguel Vaz, ele que também é vice-presidente do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Socioeconômico e Ambiental do Alto Telespires. Miguel, seja muito bem-vindo ao Regional News MT. É um prazer, Moacir, falar para o Regional News e agradeço aí pela sua visita aqui no nosso município e seja bem-vindo sempre. Muito obrigado. Iniciamos a nossa entrevista com o prefeito, ele que é vice-presidente do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento, falando um pouco do desenvolvimento regional. Lucas do Rio Verde tem um destaque regional, isso se dá muito ao desenvolvimento do município e à atuação da gestão pública. Agora, como vice-presidente do consórcio, isso vai alavancar ainda muito mais a região do nosso médio norte do estado, prefeito? Olha, eu acho que sim, é sempre positivo, né? Logo no início da gestão, nós nos reunimos com os prefeitos da região norte aqui, primeiro do consórcio Telespires de Saúde, que é um dos objetivos dessa reunião, era um dos objetivos. E nós reativamos o consórcio de desenvolvimento intermunicipal CIDESA, e foi muito importante isso porque ficou os dois consórcios, um para atender exclusivamente a área da saúde, que é o Telespires, e o consórcio CIDESA para atender, para olhar para o desenvolvimento regional, para olhar aquilo que interessa para a região. Então tivemos lá uma reunião, elegemos uma diretoria, assumiu como presidente do consórcio o prefeito Ari Lafim, me convidou para ser o vice-presidente do consórcio, nós colocamos os nomes à disposição e os prefeitos, de um modo geral, na reunião entenderam que era oportuno e era positivo isso, então estou acompanhando aí o prefeito Ari Lafim nessa caminhada e olhando para o regional, né? Olhando para aquilo que interessa para a região. Muito bom isso, e também ele se complementa com o consórcio de saúde, né? Então a gente leva temas que interessam à região. Está começando os seus primeiros trabalhos agora, mas é muito interessante para a região. Até porque os municípios do eixo, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Sorriso e Sinop, têm um desenvolvimento acelerado devido à rodovia, mas nós precisamos pensar nos municípios circunvizinhos. Aqui no caso de Lucas do Rio Verde, São José do Rio Claro, Itapurá, próprio Santa Rita do Trivelato, enfim, outros municípios que dependem desse polo regional, que são os municípios do eixo da 163, é isso, né? Perfeito. É correto dizer isso, porque são formados por 15 municípios, né, o consórcio, e os municípios que não estão no eixo da rodovia, mas eles se servem. Então, por exemplo, se servem da região, das cidades que estão, né? Ou então, dos equipamentos, por exemplo, a rodovia, a BR-163. A quem ela diz respeito, a quem interessa a BR-163? Interessa a toda a população do médio, do centro-norte e do norte do estado de Mato Grosso. Então, são temas regionais que são muito importantes que sejam tratados em bloco, que sejam tratados pelo consórcio. Então, tanto esse tema, como um tema de saúde, por exemplo, um hospital regional, são temas saneamento, por exemplo, são temas que realmente interessam a região. Então é muito mais importante trabalharmos em bloco, né, para buscar recursos, seja a nível federal, a nível estadual, nós teremos assim mais força política. Então por isso eu considero como muito importante a reativação do CIDESA e essa nova fase agora. Isso, levando em consideração o momento que passamos, que é um momento de pandemia, esses municípios, eles usam muito a estrutura hospitalar desses municípios do eixo, mesmo porque Sorriso e Sinop tem um hospital regional, Nova Mutum tem um hospital particular conveniado ao estado, Lucas do Rio Verde também tem uma grande rede de saúde que é destaque no estado, levando em consideração aí os municípios com mais de 40 mil habitantes. Nós fizemos uma análise e Lucas é um dos municípios que menos tem óbitos
de todos esses municípios acima de 40 mil habitantes. Então, esses municípios da região, eles acabam buscando essa estrutura de saúde pela qualidade que esse município tem também, né, prefeito? Perfeito. Eu vou dar um exemplo dos leitos de UTI, né? Quando eu assumi em janeiro, Lucas do Rio Verde tinha, aliás, não tinha nenhum leito exclusivamente para Covid, Nova Mutum tinha 20, Sorriso tinha 2 e Sinop tinha 19. Está bem claro na minha memória, tá, Moacir? E de imediato eu recorri ao Estado, ao secretário de Saúde, para disponibilizar, por meio do nosso hospital aqui, que é uma filantropia, o Hospital São Lucas, conseguir equipar com mais 10 leitos de UTI e colocar à disposição do Estado, colocar à disposição da região. Logo depois, Sorriso colocou mais também à disposição, se não me falha a memória, mais 10 leitos, Sinop mais 10 leitos e acabou por último Nova Mutum também colocando mais 10 leitos. O que aconteceu com isso? Praticamente a região, essas cidades que estão no eixo da rodovia, da BR-163, acabaram atendendo e sendo, digamos assim, atendendo a demanda da região, dessa região norte, né? Então pouca gente teve que sair daqui para ir para a capital, né, ou para outras regiões buscar leito de UTI. Então nós conseguimos acomodar essa demanda aqui e tratar melhor as pessoas aqui para que não precisasse se deslocar. Então são exemplos como esse que vale a pena ter o consórcio. Vale-se dizer então que fizemos o dever de casa aqui na região norte. Você falou de um número, né? Eu gosto muito de números, né? E eu noto assim, quando você olha para o número de casos confirmados do município de Lucas do Rio Verde e eu comparo com o estado e com o Brasil, eu vejo que nós estamos com 1,25%, 1,27% de óbito dos casos confirmados. O estado de Mato Grosso está com 2,6% aproximadamente e o Brasil está com 2,8%, às vezes chega a 2,9%. Então veja, nós conseguimos de alguma forma ter menos casos, né, de óbitos. E a que se deve isso? Bom, principalmente é o que a gente fez aqui no município, que eu gostaria até de destacar, né, que a gente fez o chamado atendimento e tratamento precoce. Nós colocamos imediatamente após colocarmos os 10 leitos de UTI à disposição, nós colocamos a unidade do pronto atendimento municipal, instalamos 15 leitos de enfermaria com oxigênio e colocamos à disposição. Então, eu acho que esse trabalho aqui feito pela Secretaria Municipal de Saúde, ele conseguiu evitar que muitos casos se agravassem. Então, talvez com isso e outras situações como telemedicina, atender o paciente pelo telefone e dar a ele a devida orientação, então isso evitou que os casos se agravassem e a gente felizmente, dá para dizer que felizmente tivemos menos casos de óbitos que outros locais, outros municípios e o estado e a nação como um todo, tá? Isso acabou se tornando uma referência regional, né? Muito bem, o assunto ele é um assunto bastante polêmico, pandemia, a nação toda vive isso, o mundo todo vive isso, mas nós vamos entrar em outros assuntos também de interesse de você, telespectador, que está nos acompanhando nessa entrevista, que é a entrevista do programa Visão Regional, aqui no Regional News MT. Vamos a um intervalo comercial e já já a gente volta. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Nós sabemos o quanto sonhamos com esse momento. E poder estar aqui, realizando esse sonho, apenas nos faz mais fortes e confiantes nas promessas de Deus em nossas vidas. Eu juro dedicar minha vida profissional a serviço da humanidade, respeitando a dignidade e os direitos da pessoa humana. Assim eu juro.
Amigos que nos acompanham, voltamos no programa Visão Regional, hoje com o prefeito de Lucas do Rio Verde, Miguel Vaz. E agora nós vamos falar de um assunto também de interesse de toda a população, que é o assunto da habitação. Prefeito, há pouco tempo o senhor esteve em Sinop, visitando o complexo lá do Nico Baracate, que é um condomínio vertical. Há intenções de trazer esse sistema de habitação para Lucas do Rio Verde? Veja, primeiro, assim, no período pré-eleição, né, no período da campanha, a gente andou muito no município de Lucas do Rio Verde e a gente entendeu claramente que nós temos um déficit muito grande habitacional aqui no município. O município cresce, a agroindústria cresce, mais oportunidades, mas a questão da habitação, em especial para pessoas com renda um pouco mais baixa, ela deixou a desejar. Então, nesse momento, nós entendemos que era necessário e que se faz necessário o poder público dar esse apoio, certo? Como? O município disponibilizou a área, está chamando por meio do MTPAR o Estado para compor e o governo federal, por meio da Caixa Econômica, a gente fazer digamos assim, um projeto, né, onde entram as três instituições, município, Estado e Federação, para a gente executar um projeto aqui habitacional no mesmo modelo, no modelo vertical. Então, o que me fez visitar Sinop e o projeto lá foi o sistema construtivo, tá? A gente está nesse momento com o projeto praticamente definido, então nós estamos olhando o sistema construtivo para que a gente coloque depois no chamamento público os detalhes e o sistema construtivo que nós pretendemos aqui em Lucas do Rio Verde. A ideia é que a gente lance ainda dentro desse ano mais de 1.500 unidades, na verdade são 1.536 unidades nesse modelo à disposição, que serão construídas nos próximos 2 anos, a partir do momento do início das obras, e coloca à disposição dos trabalhadores. Nós buscamos entender qual era a demanda e o que o município poderia fazer. Então é um programa que tem o cunho social, porque o município vai entrar com a área, né? Então tem esse apoio. E para se encaixar dentro do perfil do trabalhador de renda de aproximadamente R$2.000 até R$3.500. Então, nessa primeira etapa serão construídas aí 1.536 unidades nesse sistema de condomínio, no sistema vertical. Espero que ainda a gente faça o lançamento dentro do ano e comece ainda dentro do ano da execução. É um grande desafio para começo, para o primeiro ano, né? Mas é bem possível de ser feito, de ser executado, então estamos trabalhando aí para o quanto antes a gente conseguir lançar esse condomínio. Hoje a demanda de habitação no município de Lucas do Rio Verde na assistência social, ela é muito aquém dessas 1.500 unidades? Veja, nós estamos entregando, está em fase final de construção, né, um modelo ainda que era Minha Casa Minha Vida, que hoje é Casa Verde Amarelo, né, concluindo 350 unidades no sistema horizontal, mas é insuficiente. Esse é realmente para baixa renda, né? E nós temos cadastrados hoje aqui no CAD único aproximadamente 8.000 pessoas. Então eu entendo que o nosso déficit habitacional está muito próximo disso. Se não for 8, vai ser pelo menos 7.000 habitações. Então nós vamos fazer essa primeira etapa. Nós temos um compromisso de colocar um número de entre 1.000 e 1.500 terrenos, né, com preços mais acessíveis, para que os trabalhadores também possam comprar isso de forma bem parcelada. Isso o poder público também vai apoiar nisso, e que ele possa financiar então sua casa na instituição financeira e construir a sua casa. E devemos fazer no modelo ainda oferecendo 2 ou 3 opções de projetos de um modelo de casa. Então isso também é o que vem pela frente aí, para tentar reduzir esse déficit que hoje é grande. Só que a perspectiva da cidade é crescer mais, então pode ser que ainda tudo que a gente consiga fazer seja pouco, e nós vamos fazer o que for possível. Sempre havendo esforço, dedicação, porque o próximo ano, com o crescimento do município, a demanda de habitação aumenta, de educação também aumenta muito. E como que estão a infraestrutura, como está o projeto de educação para o município de Lucas? Sem dúvida, realmente tem um grande desafio da educação, né? Eu vou te dar um número aí, Macedo. Em Lucas nascem aproximadamente 150 crianças por mês aqui no hospital. Se a gente fizer a conta e concluirmos
que alguns deles nascem fora daqui, pode chegar a quase 200. Então, em 12 meses, dá mais de 2.000 crianças que nascem aqui no município. Então, que em algum momento vão precisar de escola. Tem que fazer escola todo ano. Então, o desafio é que a gente construa agora 4 escolas municipais de 20 salas de aula. Então, é um desafio grande, a gente começa ainda esse ano e não paramos mais, tá? Eu espero que até o final do 3º ano a gente consiga concluir tudo isso. Além dos equipamentos aí na área de saúde e da atenção básica, né? Mas a educação é uma grande demanda. Nós temos hoje no município, só na rede pública municipal, em torno de 12.000 alunos. Então, a cada ano vai crescendo aí em torno de 2.000 alunos, mais do que isso até, né? Porque tem pessoas que vêm de fora, como é uma cidade jovem, tem pessoas muito jovens aqui, então recém-casados, pais de família, então tem muita criança aqui no município. Isso é muito bom porque a força de trabalho ela está aqui, né? Então isso cria uma perspectiva muito positiva, porque tem muitos trabalhadores. Mas a demanda também do município com isso é grande. Mas nós estamos aí para isso. Chegando aqui na prefeitura, a gente observou, a prefeitura é um espaço totalmente novo, ele é um pouco afastado do centro da cidade, mas a gente percebe o quão a construção civil está crescendo nessa região, aqui na região da prefeitura. Dá para se dizer que Lucas cresce acima de 10% ao ano? Olha, se a gente olhar nos últimos anos, não chega a 10%. Teve anos que passou de 10%, teve anos que foi um pouco menos de 10%. Mas a média é muito, muito próxima. Então, Lucas realmente cresce a passos largos, né? E a gente observa isso por outros indicadores, ainda que nós tenhamos a última censo do IBGE de 10 anos, depois feito por estimativa, mas a estimativa é, como o nome diz, estimativa. Mas os nossos cálculos hoje é que nós estamos chegando em 100.000 pessoas e aí veja, são mais de 5.000 pessoas, talvez 10.000 pessoas por ano que chegam ao município, né? Entre as que nascem aqui e as que chegam aqui. Então, realmente o desafio é grande, por isso que a construção civil está muito forte nesse momento aqui. E também você vê aqui em Lucas do Rio Verde, em construção, uma nova PCH, por exemplo, olhando para o desenvolvimento econômico, uma nova indústria de biocombustível. Então, tem investimentos grandes, médios e pequenos acontecendo aqui. Então, é uma cidade que tem muito ainda para oferecer de oportunidades. Nessa linha aí de crescimento elevado, demanda elevada, para uma cidade nova. 33 anos, Lucas vai comemorar agora no próximo dia 5 de agosto, né, prefeito? Sim, é com uma imensa satisfação, né? 33 anos, quase coincide com a minha chegada aqui, tá? Porque eu cheguei em dezembro de 87, então são 34 anos. Eu cheguei e dei meu primeiro voto aqui para o primeiro prefeito. Então, é uma satisfação poder viver essa história bonita de Lucas do Rio Verde. É um projeto, eu diria assim, que é o puro esforço coletivo. Eu sempre vi em Lucas do Rio Verde muita união das lideranças, da sociedade em geral, para que aquilo com um esforço, pequeno esforço de cada um, a gente conseguiu ir construindo uma cidade. Veio sempre os problemas, os momentos de crise, né? No início era plantio de arroz e soja, né? Na abertura, depois veio a safra do milho, depois o que fazer com tanto milho, com tanto soja. Então acabou desenvolvendo os primeiros projetos de transformação de proteína, né, dessa produção primária em proteína animal, né, que são a suinocultura, depois a avicultura. Então a agroindústria começou a se colocar aqui de forma forte, né, com muitos investimentos, e imediatamente veio os biocombustíveis, muito forte também nessa próxima etapa. Então a cidade o município acabou também se fortalecendo economicamente, né, na receita para o município também, e também trazendo muitas oportunidades, em especial oportunidades de trabalho, né? Nós temos uma taxa baixa aqui de desemprego, então tem muitas oportunidades. E como você foi falado antes, a construção civil é uma das atividades dos setores que está empregando muito nesse momento. Mas eu acredito muito ainda que temos muito caminho muito grande ainda e uma perspectiva muito boa ainda pela frente. Essa é uma das minhas últimas perguntas. Gestão do Miguel Vaz, apenas 8 meses de gestão. Faltam 3 anos e 4 meses. Quais são os projetos aí para Lucas do Rio Verde para esses próximos anos? Bom, eu diria para você assim que o principal deles, olhando mais macro, né? E nós tivemos uma notícia muito recente agora que
foi o chamamento público da extensão da ferrovia de Rondonópolis, Cuiabá, Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, para os próximos 7 anos. Então, o grande desafio, o principal desafio, é preparar o município para receber esse investimento. Ainda que não seja na minha gestão, nesses próximos 3 anos e meio, mas me cabe a responsabilidade de encarar esse desafio e deixar o nosso município preparado para receber esse investimento, bem planejado, para que não tenha nenhum crescimento desordenado e que a gente consiga manter a cidade de forma organizada e preparada para o futuro, porque com a ferrovia seguramente teremos muitos outros investimentos, sejam agroindústria, sejam outras indústrias com mais tecnologia. Ainda não sabemos dizer quais poderiam ser, né? Porque negócios novos nascem a todo ano, né? Mas o importante é que cria uma expectativa, uma perspectiva muito boa, né, para investidores. Então, eu sempre falo assim, eu quero estar de portas abertas, o município de Lucas do Rio Verde estar de portas abertas para os investidores que venham conhecer o município e que vejam aqui as potencialidades de poder investir aqui. Não só no município de Lucas do Rio Verde, seria muito bairrista, mas na região aqui do norte de Mato Grosso como um todo. Então, oferece muitas oportunidades. Mas eu convido para que venha a Lucas do Rio Verde e conheça. Eu acho que esse é um bom momento e nós precisamos aproveitar isso. Não nós, só os luverdenses, a região como um todo, mas também os empreendedores. Saber aproveitar bem as oportunidades. E quero dizer assim, é uma felicidade viver esses 33 anos de Lucas do Rio Verde, né? Parabéns aí a todos os luverdenses por esses 33 anos que comemoramos, ou vamos comemorar no dia 5 de agosto. E teremos aqui a presença do nosso governador visitando a nossa cidade, então será um dia muito especial aí, o dia do aniversário do nosso município. Tá aí, encerrando então esse programa Visão Regional com o prefeito de Lucas do Rio Verde, Miguel Vaz, para você que é telespectador do Regional News MT. Miguel, obrigado pela entrevista, obrigado por nos receber aqui no seu gabinete, a toda a sua equipe de jornalismo, muito obrigado e deixe um recado aí para os luverdenses e para toda a região que acompanha o Regional News. Muito bem, eu sempre falo assim, né, o nosso problema da pandemia já vai virando a página, então muita fé, muita esperança e eu penso muito positivo, estou muito confiante com o futuro do nosso município, com o futuro da região e parabéns Lucas do Rio Verde pelos 33 anos e muito obrigado Moacir por participar do seu programa, tá?